muito diferente, é verdade. Mas Mas vamos lá. Julie, obrigado aí por aceitar o convite, né? Por compartilhar com nós aqui alguns insights que tu teve no evento, né? Por ter separado também isso para nós, né? Fazer um filtro aí. E vamos lá. Começamos por aonde? então tá, Mário. Primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer, né, de poder falar um pouco mais sobre marketing e compartilhar o que a gente conhece, que a gente aprende, busca, né? Afinal, a gente está todo mundo no mesmo barco. E sim, separei uns tópicos bem especiais, sim, é muito conteúdo que a gente vê lá no evento, né? Como se introduziu já. E são conteúdos de diversas áreas, né? A gente ouve um pouco sobre marca, um pouco sobre marketing, vendas, desenvolvimento profissional. Então, ele é um evento bem completo, assim, para quem tem desejo de participar, né? Vale a pena, vale cada centavo, né, desse investimento. E, bom, como tu introduziu, né? Eu acho que a gente pode começar falando Podemos? das 4 estratégias, né, para se pensar para 2024. Já vamos, né, contar sobre o conteúdo dessa. Tem uma travadinha, Julie. Então, Mauri, eu Tá, separei tá. Agora tópicos. voltou. Tá travando? Travou, deu uma travada, mas agora voltou. Eu estava falando que eu separei aqui uns 4 tópicos que são bem importantes e são muito falados, né, ao longo do evento, que vale para todo profissional pensar nas estratégias para 2024 e incluir eles, né? Que são o social influencer, conteúdo, branding e operação IA, né? Inteligência artificial. Então, agora também é um momento que todo mundo se prepara, né? As empresas se organizam para fazer um planejamento para o próximo ano. E esses são pontos que é muito importante incluir, não deixar de fora, para ter um planejamento bem completo. Acho que o mercado se encaminha, né? Mais e tiveram insights bem interessantes com relação a eles. Sei, Mauro, o que tu achou deles, que eu separei, o que essa impressão. Eu achei muito interessante porque quando tu me mandou a questão de social influencers, né? Eu ando ouvindo e estudando muito, né? Nós de marketing, enfim, né? E afins, a gente precisa sempre estar por dentro de tudo, né? A questão do conteúdo nunca sai né, de moda, afinal a internet é conteúdo. Bom, branding performance, nossa senhora, né? Eu acho que a gente nunca falou tanto em branding e esse é um ponto também que eu vi a mudança no evento, sabe? Acompanhando vocês que estiveram lá ao vivo, eu consegui perceber uma mudança. Quando tu abordar um pouquinho também sobre esse assunto, sobre o que tu viveu lá, quero fazer algumas colocações também, porque eu venho percebendo essa mudança no mercado. E operação do AI, né, inteligência artificial, eu acho que isso tem muito debate, tem muito debate. Então, compartilhar algumas coisas, alguns caminhos de como a gente pode começar a incluir, né, no nosso planejamento de marketing, enfim, no planejamento da empresa, eu creio que seja muito valioso, porque ainda existe muita dúvida e as pessoas ainda veem como algo, né, muito fora da curva, mas tem várias coisas que já são aplicáveis, né? Sim, com certeza. Isso é verdade. E, bom, a gente pode começar aí pelo nosso primeiro ponto, então, Mauro. Pode ser. Uhum. E influencers. A gente sempre trabalha, né, com influencers e quem que é da nossa área, parece que é algo batido, né? Mas cada vez mais a gente aumenta os públicos, né, aqui de seguidores e as pessoas são diferentes, as pessoas se comunicam de formas diferentes. E cada marca tem uma persona, um jeito de falar, um jeito de se comunicar. E a gente não conversa com todo mundo o tempo inteiro, né? Então, Sim. esse eu acredito que seja o principal ponto de termos influencers da marca ou buscarmos parcerias que tragam públicos diferentes para a gente poder falar a mesma língua das pessoas, né? O jeito que a gente se comunica é diferente do jeito que eu me comunico com pessoas de outras áreas, de outras gerações, que vêm com outras linguagens, né? Outras formas de se comunicar. Então, a importância do influencer vem daí.
encontrar quem tem afinidade com os teus objetivos, com a tua marca, mas que tenha linguagens diferentes para poder chegar em mais gente, um alcance maior. Esse foi o principal insight dentro desse tópico. Se quiser comentar, complementar. Pois é, né? As pessoas confiam em pessoas, né? Então, a força que os influencers vêm ganhando, né? E eu até estava ouvindo ontem um podcast, sabe, sobre isso, e o pessoal estava fazendo uma análise, né, de alguns. E os que mais têm sucesso são os que trabalham, vamos dizer assim, tem toda uma questão da internet, né? Entrando um pouco nesse tema, toda uma questão da internet, de pessoas que vivem da internet. E nisso entra os influencers. Só que eles trabalham pra caramba também, né? Eles também têm um exercício, uma dificuldade muito grande, né? Para fazer isso acontecer mesmo. Então é muito conteúdo diariamente, a conexão com o público, aquela sensação de confiança com a audiência deles, né? E para uma marca, fazer a seleção de qual influencer, né, vai se adaptar melhor para essa marca, né? Claro que a gente poderia aprofundar muito mais, mas a ideia é que a gente, né, só dê alguns insights, né, do que são algumas tendências para o ano que vem, né? Então, é bem esses pontos, né? O jeito de conversar e a afinidade e a confiança que essas pessoas transmitem. E pegando o gancho, né, a gente já vai para o ponto 2, que é o conteúdo. Né? A importância da gente trabalhar muito bem o conteúdo que a marca entrega. Porque uma frase que o João Branco, né, falou, você já introduziu ele, né, um dos profissionais de marketing mais admirados, né, do Brasil, foi: o perfeito atrai e o imperfeito conecta. Quantas vezes a gente espera por criar o perfeito, fazer ou o momento perfeito, o conteúdo perfeito, a filmagem perfeita, a foto perfeita, né, Mário? Uhum. E nem sempre é isso que as pessoas querem ver na internet ou esperam das marcas. Porque o perfeito, obviamente, atrai, né? Que é belo, que é bonito, mas o que gera uma conexão é o imperfeito. Então, a gente não precisa esperar a melhor condição para produzir algo, para entregar algo para o nosso cliente. A gente tem que entender dele, entender a dor dele, e aí sim conversar com ele e conectar. Hoje em Eu dia, creio que todo não. celular, né, Mauro? Celular faz Sim. vídeo, editar, fazer foto. Então, a gente percebe que esse tipo de conteúdo, até a gente gosta mais de ver o por trás, o dia a dia, o do momento, né? Isso aí que eu ia comentar. Eu percebi uma revolução muito grande nisso, né? Antigamente nós tínhamos aqueles vídeos editados, organizadinhos, né? E teve a fase em que isso agregava muito valor e sempre vai agregar uma coisa organizadinha e tal. Porém, vou pegar toda uma história, né? A gente veio de propaganda na TV, não existia mídias sociais, né? Então todas as pessoas apareciam bonitinhas. E hoje em dia existe muito conteúdo. Então, se a gente conseguir deixar isso mais humanizado e a pessoa também ver que não é tão perfeitinho e que, né, quando a gente fala humanizar, também vem um pouco disso, né? Ter essa conversa mais franca, não precisa fazer aquele negócio. Óbvio que tu sempre vai ter uma identidade, né, aceitável, né, vai tomar os cuidados, mas tu tem muito mais liberdade hoje para criar. O pessoal até estava falando ontem no podcast do Primo sobre como o pessoal gravava podcasts fora do Brasil, que era muito mais natural, e como no Brasil demorou muito mais para o pessoal se soltar. Entendeu? Ah, tem que ser o cenário perfeito, tem que ter isso aqui. Mas o que o pessoal está valorizando hoje, se tu tiver os dois, ótimo. Mas o conteúdo, né? O conteúdo que tu tá oferecendo, isso a pessoa tá é o real interesse, né? Hoje em dia. E o João Branco, ele sempre dá uma travou aí, Julinho? Tá tudo certo. Foi? O João Branco sempre dá uma aula sobre isso, né? Eu gosto muito de acompanhar ele sempre fala muito sobre isso. Eu concordo 100%. Ele tem o livro, né? Ele falou bastante, que é o Desmarketize-se. Eu acho que é tirar essa visão que a gente tem de que tudo tem que ser, né, muito
perfeito, ou gente, vamos entregar, vamos entender a dor do nosso cliente, vamos ser amigo. A marca tem que ser a melhor amiga da sua cliente. Entendeu? É pegar pelo braço. Eu não vou. A gente mente para um amigo? Ou a gente quer enganar um amigo, passar a perna em um amigo? Não, né? Então, é isso. A marca tem que se colocar, se posicionar como amiga, a melhor amiga. Eu vou entregar um produto que é de qualidade, eu vou dizer que esse produto é de qualidade. Sou bom em tudo? Às vezes não sou, né? Então, o que eu comunicar tem que ser verdadeiro. Nós estamos num momento, que a verdade, a transparência de marcas com consumidores, ela é, vamos dizer assim, o mínimo, né? Porque a gente tem muita oferta, né? Em qualquer segmento a gente tem muita oferta. Então, o cliente, né, o consumidor, ele tá esperando isso, essa conexão real e verdadeira com as marcas, né? Menos, né? Esse perfeito às vezes distancia, parece. O cliente olha, mas será que isso é para mim? Né? Então, a gente pode pegar o exemplo dos bancos, né? Quanto que foi feito de questão de reposicionamento dos bancos para se aproximar do público, né? Uma vez para gente entrar no banco, nossa senhora, vou entrar, para que lado eu vou, né? E agora, cara, tu olha para todos os bancos, eles estão com uma identidade digital, todos eles trazem no discurso a questão, né, de estar mais próximo, alguns levam como cultura isso também. Eu vi ontem também no Itaú, mudança de marca, né? Agora também está com uma nova pegada. tudo para se aproximar, né? Tudo para se aproximar. Exato. E nessa pegada do conteúdo, né, a gente já entra muito em branding, porque é conectado, né? E o João Branco também falou muito sobre o que a gente faz de diferente para o nosso cliente que ninguém consegue fazer igual. Isso deve ser muito destacado, né, trabalhado na marca, porque a gente sabe, concorrência existe, né, todo mundo tem marcas diversas, mas cada uma do seu jeitinho. Então, a gente tem que entender, conhecer muito bem a essência, né, da marca, da empresa, dos produtos, do porquê que a gente faz aquilo e como é diferente, né, o que eu me destaco. A gente já mandou um oi, a Julia Fornari hoje. A Angélica Mãe mandou um atendimento humanizado. E, exatamente. Então, a gente tem que perceber que a gente faz de diferente e que isso vai ser destacado, né? Isso vai construir o teu branding, vai construir tua marca, vai construir tua identidade. E a marca vende, gente. A marca vende muito, irmão. Tu sabe que eu ouvi uma coisa ontem que me pegou demais, assim, eu não consegui pensar ainda. Eu estava ouvindo um podcast e a menina falou o seguinte: hoje em dia não adianta tu ter uma grana, assim, uma puta grana para colocar em tráfego, né? Ah, vamos lá, vamos lançar a Ju de Vicari, né? Vamos botar a grana pra caramba e tal. Não adianta tu ter uma baita grana se tu não tiver marca. Exatamente. Porque nós estamos em uma fase, claro, né? Ah, vai lançar alguma coisa que o teu foco é totalmente preço e tal, né? Uma varejista, alguma coisa assim, as coisas mudam um pouco, né? Mas a questão de marca, hoje, não é mais o dinheiro também que comanda. E a gente vê porque a gente adquire, às vezes, produtos de uma marca que ela tem todo um apelo, enfim, né? Tem toda uma força e que faz sentido para nós. Vamos lá, vou dar um exemplo, né? Quando fui para Santa Catarina, eu comprei da Made in Guarda, que é uma marca pequena, que é lá da Praia do Rosa, mas que eles têm toda uma identidade de marca, né? E aí, cara, tipo, eu adquiri 3, 4 produtos deles. Então, é isso, né? A gente tem que ter uma marca forte, uma marca com valores, e a gente precisa, acho que é importante isso também,
que quando eu visito algumas empresas, eu vejo que existem marcas com vários atributos fortes, mas que não comunicam também. A gente precisa comunicar, né? Isso mesmo, porque é isso que vai diferenciar ela das outras. Sempre se perguntar, né, o que te faz de diferente que ninguém consegue fazer igual. Isso aí vai ser o ponto. O que a guarda lá faz de diferente, né? Então, e Deu uma travada aí, Júlia. mas só hoje e amanhã já tá, né? Oi? Voltou agora. Voltou? Travou? Agora sim. É. Não é uma coisa, não é algo que tu constrói rápido, né? É uma construção lenta, assim, as pessoas tu vai construindo junto com o teu público, mas por isso que é importante ter sempre em mente isso, né? O porquê que tu faz isso Isso e, é muito. e faz. Isso que tu falou, desculpa te interromper, é muito importante porque a gente tem que entender esse tempo. Por mais que seja difícil, né? Até quando a gente começa a conversar com o empresário, dono de marca, tem que entender que existe esse tempo de maturação e a constância. A constância, essa é a palavra-chave para te ter, né, uma marca. Vamos ver o comentário da Júlia aqui. Acho que isso tem a ver com a coragem de se posicionar, porque nem todos vão se identificar. É verdade, é verdade. Isso aí é muito verdade, Júlia, porque é aquele negócio, né? Daqui a pouco o pessoal usa muito o exemplo do Mac, né? Que eles têm 51% de pessoas que amam e 49% que odeiam. Mas os 51% que amam tá bom, né? E amo muito tudo isso, né? Tá bom, né? Não precisa que todo Exato. mundo, né, goste, né? Mas tem que se posicionar. Eu concordo com ela. Hoje em dia, qualquer marca ela precisa ter um posicionamento, que é isso que faz diferença. Pessoas vão se identificar com esse posicionamento, outras não, mas é do jogo, né? Exatamente. Tu aproxima alguns, talvez afaste outros, mas tu sabe que quem tá junto, né, é porque gosta, é fiel, se identifica. E é isso que vai construir. Acaba naquela linha do Kotlin lá, né, de assimilação de marcas, né, todo o trajeto. No final, existem os advogados da marca, que são os atuais clientes fiéis, que saíram um pouco de moda, né, e ele chama de advogados da marca, que até quando acontece alguma crise, alguma questão, assim, tu vê que essas pessoas vão embaixo de algum post, ou enfim, vão no Google e comentam a favor da marca, não reclame aqui que seja. Não, essa marca aí sempre me atendeu bem, confio. Então, isso é o ápice, né, que a gente pode atingir com o cliente. É, é verdade. Não, e é bem Porque importante a hora que tu chegar. falou com ele. É uma escadinha. É uma escadinha. Perfeito. Isso até eu coloquei aqui como um bônus, né, sobre cultura. Eu até acho que cabe falar agora, né, ser deixado para o final, mas como a cultura da empresa é importante e as pessoas que trabalham no local, né, E estarem tu viu um cara de cultura fora do comum, né? o Alfredo Soares do G4. Então, porque o que acontece? No dia a dia, quem está falando com o cliente, quem que é a marca? Quem é que está atendendo? São pessoas. E se essas pessoas têm que ter a cara da empresa, têm que estar vinculados à cultura para poder posicionar. E ele trouxe até um dado que eu anotei aqui, que 40% dos clientes mudam de ideia quando entram em contato com a marca. Por quê? É quando ele chega num vendedor ou entra em contato com um e-commerce. Se a experiência é boa, olha a parcela de clientes que mudam de ideia, né? E se a experiência é ruim, também mudam de ideia ali no ponto. E a Então, gente sabe da dificuldade de atrair essa pessoa para chegar até o contato, né? tá, o Aí, custo, né, de aquisição desse cliente. aí imagina, a gente atrai essa pessoa, ela chega para a empresa, entra para atendimento da equipe e ela não tem uma experiência boa. Esse cara custou para chegar para a empresa, né? Tá? E sem contar as pessoas porque ele vai disseminar essa opinião. Então a gente tem Também. de aquisição dele, que teve experiência, e
quantas pessoas a gente vai, né, vai ficar para trás com o comentário. Vamos ver o que a Lu aí escreveu para nós. Eu acho que é isso, que muitas e muitos empreendedores ainda não têm claro e vão com o follow. Não tem os valores da marca fincados para passar para quem vai trabalhar na empresa. E aí se geram ruídos. Sabe que essa questão de ruído de marca é uma coisa que tem um cara que ele é autoridade hoje no Brasil em personal branding, que é o Arthur Bender. Ele fala sobre ruídos de marca e é bem interessante mesmo. É bem o que a Lu colocou aí. Tem que ser, a gente estava comentando, né? Tem que ser algo claro, tanto para, né, para os gestores, e para toda a equipe, né? Para quem está na ponta, principalmente quem entra em contato com os clientes, porque é isso que as pessoas vão enxergar. Não adianta ser um quadro de valores na parede, né? É aquela coisa, não adianta ser um porquê ali estampado só. Tem que estar Uhum. tem que saber. É verdade. Tem aquela frase do... Opa, não te ouvi, perdão. Muito obrigada, Lu. Muito bom comentário. Né? Tem aquela frase do Kotler, né? Que toda empresa é um departamento de marketing, né? E essa é a leitura, né? O cliente está tendo contato, que seja com o financeiro, que seja com o comercial, com a logística. Ele tem vários pontos de encontro com a empresa. Então, se ele tiver em algum desses pontos uma experiência ruim, ou for mal atendido, né? Isso vai gerar alguma coisa para a marca também. E eu queria aproveitar, Júlio, para trocar uma ideia contigo sobre isso também. Tu falou sobre branding, né? Estava ouvindo ontem também, né? Fez um podcast muito bom, até vou compartilhar contigo depois. Eles abordaram muitas coisas interessantes e uma delas eles falaram sobre quando deu o estouro do marketing digital, parecia que os profissionais de marketing um pouco mais antigos ninguém mais prestava e de qualquer área, porque, né? Começou a aparecer muita gente. E agora parece que a gente tá essas pessoas começaram a entrar no digital e a gente está retornando e procurando quem tem mais conteúdo. E o que me pareceu no RD Summit é uma visão muito mais consciente do marketing do que era pregado, por exemplo, quando eu fui antes da pandemia. Sabe? Com as fórmulas que tu faz isso, mais aquilo, e vai dar super certo, e entra tantos contatos e passa ali e tal. Parece, né, de longe olhando, que tá uma conversa muito mais consciente sobre, né? Acho que assim, eu trouxe alguns pontos muito importantes aqui de marca, né, e posicionamento, mas ainda tem muito forte. Quando eu vi alguns conteúdos de vendas, né, e tudo, eu acho que ainda tem sim uma métrica, que tem aí várias coisas importantes para acompanhar, mas entender que algumas coisas a gente mede, muitas coisas a gente mede em vendas, né? Seja número de leads, essas coisas, mas com relação à comunicação, né? Eu vejo que eles vêm desmistificando muita coisa que se pregava, sabe? De ser mais simples, de ser tudo, de se conectar com pessoas. E esse ponto vem muito forte quando eles trazem, Mauro, o ponto da inteligência artificial, que hoje tudo, né? Que a gente quer montar, faz vídeo, monta texto, mas são pessoas que mandam os comandos, são pessoas que fazem né, os comandos que geram, somos nós que damos as informações para ela poder construir algo, né? E até já é o quarto ponto, né? Não sei se a gente já vai introduzindo, né? Sim. Eu não sei se é mais ou menos isso que eu não ouvi esse ponto. Né? Não, não, é nessa linha, sim, até para a gente deixar claro, né? Porque a gente tá conversando aqui sobre algumas coisas, e quando a gente fala dessa questão do marketing, não é que a gente quer romantizar ela, né? Mas o marketing, a essência dele é ajudar a vender mais. É isso. Porém, a gente eu vejo que
tá muito mais inteligente o negócio, muito mais consciente, sabe? Foi vendido muita fórmula pronta Sim. nos últimos 3, 4 anos que não funcionam, ou funcionam para um cada 100. Então, acho que é nosso papel também como profissionais de marketing falar sobre isso, porque é a realidade das empresas, né? Tu trabalhando numa empresa, tu vê isso todo dia, eu também atendo empresários, né? Vejo isso todo dia. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E da inteligência artificial, se quiser entrar agora nos pontos que foi visto lá, eu tô curioso para ouvir. Não, o que você estava falando é real, né? A gente tem muito a ver também com, vou botar muitos mil em tráfego pago, acho que vai resolver meu problema. Não, hoje em dia já se fala em diminuir CAC, que é o custo da aquisição, quanto que eu estou investindo lá, trabalhar mais meu conteúdo, trabalhar mais minha conexão, trabalhar mais a manter, né, quem já está comigo. Esse é um ponto bem importante aí para se avaliar até para as estratégias, né, do ano. Só um link antes que tu entre na inteligência artificial. E isso é importante porque quem acha que hoje é fácil entrar na internet, não é mais fácil. Não é mais tão fácil ter sucesso. Entrar é fácil, mas ter sucesso na internet não é mais tão fácil. Porque a gente já tem, né, muita marca, muita estratégia, né, muita gente que está avançada. Então não é mais tão simples como era antigamente, né? Sim. E, então, para a gente já ir concluindo, né, quem ainda não utiliza, não navegou, não brincou com ferramentas que já estão disponíveis para a inteligência artificial, é o momento, a gente começa. Porque em quase todas as palestras que eu frequentei lá, tinha ou alguma imagem, ou a construção de um vídeo, ou se falava nisso, né? Como eu falei antes, são sempre pessoas por trás, né? Mas ela precisa ser incluída, né? E hoje em dia a gente já tem, não vou citar aqui todas as ferramentas, mas a gente já tem ferramenta que constrói roteiro, que constrói vídeo, que dá dica de texto, que constrói post de blog, que constrói chamadas, monta imagens e até vídeo, né, Maurício? Se eu mandar um vídeo meu, uma foto minha, vai me reproduzir, né, a pessoa e a minha voz. E eu digo conteúdo. Mas, eu quero que a Juliana fale disso. E vai lá ter um vídeo meu pronto, né? Então, o quanto isso facilita. E aí, o questionamento do quanto isso é perigoso também, né? Sim. Tem vídeo disponível aí, eu posso pegar um vídeo do Mauri e dizer para o Mauri falar que não vai mais trabalhar com marketing. Tá rodando um vídeo do Mauri aí na internet que não vai mais trabalhar com isso. É verdade. Então, É o questionamento, né, das grandes mentes que estão por trás da inteligência artificial. Acho que o principal questionamento deles é isso, né? Eles estão tentando encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Mas, que nem tu falou, tem muita ferramenta já bacana, que está facilitando a vida, muito. que melhora, ajuda nas buscas, melhora as nossas chamadas mesmo, né? Às vezes com ideias, te dão ideias, constroem textos. Então, eu acho que para quem está começando também, né, que trabalha sozinho, às vezes trabalha com equipes menores, isso vai ajudar no dia a dia e pode trazer insights diferentes, novos aí, que às vezes nem passam pela cabeça, né? E a gente treina essas ferramentas, né? Dá mais informações, quanto mais a gente der, mais ela vai melhorando. Então, é um ponto que a gente deve desbravar também no próximo ano. Com certeza. O bom é ir experimentando, né? Entendendo, né? Não ficar tão por fora para, né? A hora que tiver alguma coisa também mais sólida, principalmente para o projeto da empresa. Então, já tem algumas, mas, né? Quando tiver alguma coisa que vai fazer total diferença, já estar um pouco por dentro, né? É isso aí. Mas eu Então, acho que é isso, né, Julie? era isso que eu tinha para Né? compartilhar. Nossa, foi muito valioso. Tem pontos bem bons, né? Eu acho que agora todo mundo ia arregaçar as mangas aqui também. A gente já, enfim, com esses e todos os outros insights, a gente já compartilhou com a equipe, então aqui a gente já está trabalhando a todo vapor aí no planejamento do próximo ano. E acho que é um momento Importante.
empresas estão passando, né? Muito Não é importante. Fazer o planejamento para o próximo ano, né? Ainda tem poucas empresas que fazem isso, né? Marketing. Mas quem quer sair na frente, não adianta chegar lá em janeiro, né? Com, vamos fazer o que esse ano? Já tem que olhar tendências, né? Buscar informações e se planejar em 2023 para 2024 começar voando. Travou aí, Júlia, acho. Não, não tá funcionando. Não? Tudo certo? Cheguei tarde. Misa, grande Misa. Misa é uma mente aí muito inteligente também. Tem que botar o Misa também no bate-papo aqui, os próximos Misa, tu tá aqui anotadinho aqui, para compartilhar umas ideias com nós também. Julie, vamos encerrando então, deu uma travadinha aí, eu não consegui te ouvir o que tu falou por último, tá? Tá. Não, eu tava falando, o Misa falou que chegou tarde, mas acho que fica salvo. Sim, Depois. sim, sim, com certeza. Júlia, te agradecer aí por todo o conteúdo, tá? A gente sabe que agora, final do ano, tirar um tempo mesmo para fazer isso aí, tem que tirar um tempo, porque não é fácil. Então, te agradecer mesmo de coração aí por ter compartilhado conosco isso, todo o pessoal que interagiu, também bem bacana. E Uhum. que nem a gente sempre fala, né? Se uma pessoa aproveitar alguma coisa que a gente falou, já tá valendo. Júlia, muito obrigado, tá? Eu agradeço mais uma vez o convite. Sempre que precisar, nós estamos aí. E obrigada aí pelo quem acompanhou o vídeo. Um abraço para todos. Então tá, vamos conversando. Em breve fizemos mais uma. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, tchau, tchau.